sobre algumas teorias da psicologia da educação que buscam explicar as questões do desenvolvimento humano. Na nossa webconferência passada, nós discutimos basicamente as grandes abordagens psicológicas que tratam do desenvolvimento humano, lembram? Então, nós podemos categorizá-las da seguinte forma: as objetivistas, as subjetivistas e as interacionistas. Eu vou recuperar algumas questões discutidas na videoconferência, na webconferência passada, no dia de hoje. Mas, para começarmos, eu convido vocês a compartilhar comigo a leitura de um livro chamado Zoom. Eu acredito que muitas já conheçam, inclusive algumas imagens já foram compartilhadas aí na tela, vocês já viram, né? Mas o bacana é nós refletirmos sobre a mensagem implícita que esse livro traz. O livro, o Zoom, ele não tem nenhuma frase, né? Ele é uma linguagem só visual, mas o recado que está implícito no livro é bem bacana. Então, eu queria que vocês me acompanhassem aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. O livro, então, o nome do livro é Zoom. Só um segundo. Olá. Então, esse livro, como eu disse para vocês, é um livro que não traz nenhuma informação escrita, mas as imagens falam por si. E a primeira imagem que aparece no livro é essa que está aí disponível na imagem de vocês. Primeira coisa que eu pergunto para o grupo, né, para as pessoas que me ouvem, é: quando você olha essa imagem, o que a imagem revela, o que a imagem retrata? De algum modo, eu já vi, estou sem áudio. Todas estão sem áudio, queridos? Eu acho que eu liberei o áudio aqui. Todos escutam? Ok? Que normal, tudo bem. Se vocês me escutam, uma outra pessoa que deve estar com alguma dificuldade. Mas então, retomando, queridos, quando você olha esse fragmento de imagem, esse pequeno recorte, o que essa imagem sugere? Eu já vi que alguém lá no começo da nossa conversa aqui pelo chatzinho já viu do que se trata. Mas quem chegou depois e não viu a imagem toda, quando você olha para essa imagem, você pensa que diz respeito a quê? Algumas pessoas acham que é o pedaço de uma célula, algumas pessoas, ao olhar essa imagem, acham que é o fragmento do desenho de uma fogueira, algumas pessoas acham que pode ser o desenho da crista de um dinossauro, né, de um animal pré-histórico, algumas pessoas acham que pode ser o desenho do cabelo de um personagem infantil, especialmente dos desenhos japoneses e tudo mais, né? A Maria de Lourdes está falando que é um polvo, a Ângela está falando que é um dinossauro, né, que remete a essa ideia de ser um dinossauro. Que mais que essa imagem sugere? Além da Ângela e da Maria de Lourdes Cruz, alguém mais sugere alguma coisa? A Rúbia colocou lá, a crista de um galo. E a Sônia de Souza coloca, dá a impressão de ser uma estrela do mar, parece uma crista, eu vi um cabelo. A Silvana, coloca que é uma coroa de carnaval. A Luciana do mar. A Aline, me veio à cabeça a semelhança do mão. É possível. E por que nós temos uma percepção tão diferente disso tudo? Porque nós estamos vendo um movimento, né? Se nós olharmos numa outra perspectiva, nós vamos, de fato, perceber que trata-se da crista de um galo, né? E deixa eu só liberar o meu relógio aqui, queridos, para eu ter a noção do tempo. Acabei não... Ali, para eu organizar meu tempo aqui. Trata-se da crista de um galo. E se eu olhar numa outra perspectiva, eu vou observar que existe todo um contexto que participa, né, que integra esse conjunto de informações. Eu vejo que o galo está sendo observado,
né? Ele está sendo observado por 2 pessoas. Será que são adultos? Será que são crianças? Onde está esse galo? Nós observamos que ele está em cima de uma cerca. Além disso, desculpe, a Solange colocou lá que a imagem parecia uma fogueira. E a Maria de Lourdes da Cruz coloca lá. Eu falei, professora, que tinha um galo. E é verdade, tinha um galo mesmo, né, Maria de Lourdes? Mas, enfim, as crianças observam esse galo. E nós já pudemos perceber que ele está fora do ambiente, em cima de uma cerca, em cima de um portão, e sendo observado, a princípio, por 2 crianças. Se eu observo numa perspectiva ainda mais ampla, eu tenho mais detalhes e meu olhar torna-se ainda mais refinado para esse contexto. Eu vou chegar à conclusão que trata-se de um ambiente rural. Por que eu chego à conclusão de que é um ambiente rural? Pelo assoalho, pela roupa das crianças, pela própria característica do forro, a estrutura da janela, a estrutura da porta, tem um lampião ali naquele forro que vocês podem observar, tem inclusive um bichinho entrando ali, né, pela porta, e eu percebo que trata-se de uma realidade rural. Se eu olho numa outra perspectiva, eu já passo a perceber o ambiente de uma outra forma. Vejam só, cadê o galo? Né? Alguém que chega, as pessoas que estiverem conectadas desse momento em diante, se entrarem agora na nossa conversa, não vão nem perceber, não vão nem saber que existe nessa história um galo, né? Mas nós sabemos que o galo existe e que ele está lá. Mas está onde? Atrás daquela janela, e as crianças observando o galo lá do outro lado, né, que está do outro lado dela. Se eu ampliar ainda mais a minha imagem, eu vou ter uma perspectiva ainda diferente. Veja, nós não enxergamos mais as crianças, não enxergamos mais o galo, em compensação nós enxergamos toda a amplitude do seu entorno. Trata-se, de fato, de um ambiente rural, de um sítio. Nós podemos ver a criação ali, porcos, cavalo e outros animais, galinha. Nós podemos perceber também uma caminhonete, que provavelmente é usada para transporte de algumas coisas, né? Então, e se eu olhar essa imagem numa outra perspectiva, e agora? O que aquela mão, as 2 mãos ali sobre a mesa, indicam? Que, na realidade, trata-se de uma maquete. E a gente pode perguntar, cadê o galo? E se eu olhar numa outra perspectiva ainda, queridos, eu vou constatar que tem outros elementos para montar essa maquete. Dentro da caixa, vocês observam o cume de uma igreja, provavelmente tem outros elementos dentro da caixa, você observa outros estabelecimentos, né, da própria fazenda, ok? E se eu olhar numa outra perspectiva? As coisas mudam, porque daí eu passo a perceber que não é uma maquete, mas é uma revista. E por que eu chego a essa conclusão? Porque tem alguém que está segurando essa revista, ok? E se eu olhar numa perspectiva mais ampla ainda, eu vou perceber que é uma revista que está sendo segurada por alguém. Alguém segura essa revista. E eu olho essas características e convido vocês a pensar, quem é que está segurando essa revista? É um menino, uma menina? Ele está em que ambiente? Essa cadeira sugere o quê? Será que é uma cadeira de hospital? Será que é uma sala de espera? Será que é uma cadeira de praia? Né? Vamos olhar direito? Não é uma cadeira de hospital e é uma cadeira realmente de, não sei se de praia, mas nós vamos perceber que ele está num
transatlântico, num navio. E agora, nessa imagem, quando nós olhamos, queridos e queridas, cadê o galo? E as duas crianças que observavam? E todo o contexto rural? Mesmo a própria revista, se você observar bem, você não sabe, quem olha essa imagem de imediato, não imagina os detalhes da capa daquela revista. Nós sabemos porque já vimos essa informação anteriormente. E é a partir dessa informação que já está na minha estrutura psíquica que eu englobo, que eu insiro essa nova informação. E eu vou montando todo um conjunto de ideias, ok? Continuando, então, trata-se de um menino segurando uma revista que tinha maquete de uma fazenda em que existiam as crianças observando um galo que estava em cima de um portão de uma fazenda. Então, lá está o menino no transatlântico, mas se eu olhar de outra forma, será que trata-se de fato de um transatlântico? Se eu ampliar o meu olhar, eu vou constatar que, na verdade, é um outdoor, uma propaganda de um transatlântico pintado num ônibus. E esse ônibus está onde? Provavelmente num grande centro, vamos constatar? Exatamente. É uma propaganda de um transatlântico estampada num ônibus dentro de um grande centro urbano. E se eu olhar de uma outra forma, essa imagem observada por alguém, o que é aquela imagem que parece uma coisa bicudinha ali do lado daquela tela? Trata-se de uma TV? Trata-se de dentro de um outro ônibus? Né? A Sônia está dizendo lá, é uma TV. A Aline está comentando, é uma TV também. Alguns colegas estão com problema de áudio, infelizmente o áudio está cortando, acredito que logo, logo se restabeleça esse problema. Né? E realmente, meninas, vocês têm razão quando vocês falam que é uma TV. Então, alguém assistindo isso tudo numa TV. Parece aqui um cowboy, um índio, enfim. Vamos olhar de uma outra forma? Tá meio estranha essa imagem, né? Um cowboy assistindo TV no meio do nada, tem alguma coisa estranha aqui. Vamos olhar de outro jeito? No deserto, a Aline coloca. Se eu olhar uma outra perspectiva, eu vou observar que trata-se do quê? Do fragmento, do pedaço de um selo. De um selo que está onde? Numa carta. Numa carta endereçada, vocês podem ler lá, pro senhor Taumata, chefe da tribo, e é uma tribo da Austrália. E se eu olhar de modo mais ampliado, eu vou observar um outro contexto. O carteiro levando a correspondência até o chefe da tribo e outras pessoas, outros membros dessa tribo no entorno ao redor. E se eu olhar de uma outra perspectiva, o que eu percebo? O carteiro já se direcionando para ir embora, ele já está subindo lá no barquinho para ir embora. E a gente já vê as pessoas, então, de costas se despedindo desse carteiro. E se eu olhar numa outra perspectiva, ainda mais ampliada, é alguém olhando toda essa cena que está acontecendo em terra lá do alto. A gente enxerga aqui o chefe da tribo, a gente enxerga o carteiro, e a grande pergunta que não quer calar, cadê o lobo? Cadê o lobo? Cadê o galo? Cadê as crianças? Cadê a maquete? Cadê o transatlântico? Cadê o menino segurando a revista no transatlântico? Cadê a propaganda do transatlântico no ônibus? E toda a sequência de imagens que nós já vimos, né? Então, o Evandro está falando muito interessante, onde isso pode nos levar. E sinto muito que a Luciane está falando que está com dificuldade de som, né, Luciane? Tomara que logo se restabeleça. Voltando. Essa imagem, quem está observando a cena? Será que está num avião?
Será que está no monomotor? Será que está no helicóptero? Vamos olhar numa outra perspectiva? Ainda não consigo saber se é um avião, se é um helicóptero, mas o que a gente percebe é que não se tem mais nenhuma possibilidade de acesso da imagem dos moradores lá embaixo, tão distante que está. Mas se eu olhar de uma outra perspectiva, a Sônia tinha falado que era um helicóptero, a Kelly disse também que era um helicóptero, e a Maria de Lourdes chega com informação de que trata-se de um monomotor. E é isso mesmo. E nós olhávamos, eu perguntava, será que era uma baía? Será que era uma ilha? Essa imagem nos ajuda a constatar que trata-se de uma ilha. Vou voltar um pouquinho à imagem, queridos, as anteriores. Nessa imagem anterior, você consegue ver, bem lá no meio do oceano, só um risquinho, que é a imagem do carteiro indo embora. Não sei se vocês conseguem observar, né? Bem no meio lá, na parte superior do oceano, aparece só a pontinha do carteiro indo embora. Continuando, então, trata-se de um monomotor, né? E se nós olharmos numa perspectiva ainda mais ampliada, é um monomotor, e a gente fica pensando onde que aquele carteiro ia, né? De uma ilha a outra. Mas então, que trata-se de um monomotor, vendo todo esse panorama numa perspectiva muito mais ampla. E se eu ampliar, vocês conseguem ver a imagem do monomotor bem pequenininho lá no céu, né? E se nós olharmos numa perspectiva ainda mais ampliada, e se eu olhar ainda mais, de modo ainda mais amplo e ampliado, desculpem, e por fim, a última imagem, né? Então, eu trouxe esse livro do Zoom, que eu acredito que muitos já conheçam, e outros não, mas é um livro que, assim como aquele que eu trouxe sobre a verdadeira história dos Três Porquinhos, esse livro, o Zoom, ele é um aliado muito efetivo na discussão com as crianças sobre essa questão que uma mesma situação, ela sempre pode ser vista de diferente perspectiva. Tudo depende da ótica através da qual você olha, né? Esse livro do Zoom vai mostrando que quanto mais ampliado for o seu olhar para uma situação, você vê elementos que às vezes numa situação mais recortada, mais específica, você acaba não enxergando. Na verdade, é uma brincadeira com as questões da percepção, né? Com as questões do ponto de vista, do nosso olhar sobre uma determinada situação. Uma determinada situação se apresenta diante dos olhos de uma forma de acordo com a perspectiva através da qual você está olhando para ela, né? Então, eu trouxe esse livro para que vocês conhecessem e também usassem lá com os pequenos de vocês na escola ou em outros espaços educativos para refletir com eles de que nada é só aquilo que os nossos olhos estão olhando. É aquilo e muito mais, e tudo aquilo que está no seu entorno. Ok? Espero que vocês tenham gostado. E eu também lanço mão desse livro, queridos e queridas, para me ajudar a recuperar as nossas discussões do nosso encontro, da nossa webconferência passada. De que o desenvolvimento humano, ele também foi explicado sob diferentes perspectivas por diferentes autores, né? Os teóricos objetivistas, ao olhar para o desenvolvimento humano, eles partem do pressuposto que esse desenvolvimento é ditado pelo controle dos estímulos ambientais. Outros teóricos, por sua vez, ao olhar o desenvolvimento humano, partindo do pressuposto que o que determina esse desenvolvimento não são aspectos externos ao sujeito, não são os elementos do meio, mas são os elementos da própria subjetividade desse sujeito, que são as teorias subjetivistas. E, por outro lado, temos ainda outros teóricos que, ao tentar explicar o desenvolvimento humano, eles partem do pressuposto que esse desenvolvimento, ele resulta muito mais da qualidade das interações, das relações que esse sujeito estabelece
com sujeitos mais experientes do que ele. Então, tudo isso para nós recuperarmos algumas discussões que tivemos em encontros anteriores, e é o que apresenta a síntese da lâmina que vocês estão vendo do lado da tela de vocês, né? E ainda também recuperando o que nós já vimos, cada uma dessas perspectivas prioriza um aspecto do desenvolvimento. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque nós já discutimos isso no encontro passado, mas, basicamente, a perspectiva objetivista, ela coloca em evidência a força do ambiente, a força do controle dos estímulos ambientais. A perspectiva subjetivista atribui ao sujeito um papel fundamental no próprio desenvolvimento, e os interacionistas acreditam que essa relação homem-sociedade, ou seja, natureza e cultura, ela não é dicotômica, mas ela é recíproca, é de reciprocidade, é de influência mútua. Então, para os interacionistas, o homem, ele sente a força e a influência dos estímulos do meio, ele também é movido por questões biológicas, da sua própria estrutura biológica, mas, sobretudo, ele aprende na mediação com sujeitos mais experientes, ok? Então, nós vimos no nosso encontro passado alguns enfoques, e hoje, particularmente, nós vamos discutir 3 deles. 2, de modo mais específico, me desculpe. Nós vamos falar sobre a psicanálise e vamos falar sobre o behaviorismo. O behaviorismo é uma teoria objetivista. Por quê? Porque os seus adeptos, os seus teóricos, eles partem do pressuposto que o meu comportamento, a minha conduta, nada mais é do que resultado de um processo de modelagem. A partir do controle dos estímulos ambientais, a gente acaba instituindo, estabelecendo comportamentos desejados, condutas desejáveis, né? E a psicanálise, ela segue na contramão do behaviorismo. Por quê? Porque ela parte do pressuposto que o meu desenvolvimento é resultado das experiências vividas com as pessoas mais próximas do meu convívio, da minha convivência. Então, a minha vida adulta hoje é resultado das ações vividas, especialmente nos primeiros anos do desenvolvimento humano, ok? Então, vamos falar basicamente sobre esses 2 enfoques, tá? Vou dar uma olhadinha só nos comentários. Ok. Tudo bem. Então, queridos, hoje especialmente vamos tratar da unidade 2. Lá na unidade 2 do fascículo, vocês veem uma matriz objetivista, que é o behaviorismo, e as 3 teorias que integram a matriz subjetivista, a Gestalt, a psicanálise e a teoria humanista, a perspectiva humanista, que tem como representante o Carl Rogers. Hoje, nós não conseguimos trabalhar com as 4 perspectivas. Nós vamos dar um enfoque especialmente para o behaviorismo e para a psicanálise. E eu vou fazer alguns comentários sobre Gestalt e sobre a teoria humanista do Rogers. Tudo bem? Então, vamos lá. Queridos, então a síntese da nossa discussão hoje é justamente essa daqui. Behaviorismo como a matriz objetivista. E as 3 outras teorias constituem a matriz subjetivista. Quais são as outras 3 teorias? A Gestalt, a psicanálise e o humanismo. Qual é o pressuposto básico, o princípio que orienta a perspectiva comportamental, o behaviorismo? É o de que o homem
é um ser determinado pelas condições ambientais em que vive. Seu comportamento é moldado pelo controle dos estímulos ambientais. Basicamente, o controle do comportamento do homem obedece a essa sigla, estímulo, resposta, reforçamento. Ou seja, para todo estímulo presente no meio, há uma resposta do organismo do homem. E essa resposta, ela tende a se apresentar novamente ou não, em virtude do seu reforçamento. Ou seja, do reforço que acompanha essa conduta. Um exemplo, uma criança que está no supermercado e que, para ganhar um brinquedo da mãe, ela faz birra, se joga no chão, grita, faz escândalo. Então, se a mãe, sucumbindo a essa crise da criança, dá o brinquedo para ela, a conexão estabelecida é de que, na cabeça dessa criança, toda vez que eu quero alguma coisa, ou seja, eu quero que a minha mãe compre o brinquedo para mim, eu choro, eu faço escândalo, sempre na frente dos outros. Qual é o reforçador que mantém, que faz com que esse comportamento apareça novamente? É justamente premiar a criança com o brinquedo que ela deseja. E toda vez que ela tem uma crise assim, ela acaba conseguindo aquilo que ela deseja. Então, é justamente essa conexão, estímulo, resposta e reforçamento. Nós vamos falar de modo mais pontual daqui a pouquinho sobre essa perspectiva, ok? A Gestalt, por sua vez, ela é uma perspectiva que segue na contramão do behaviorismo, da perspectiva comportamental. Vale lembrar, sim, a Marcilene está perguntando se os slides serão disponibilizados, totalmente, tá? E a Maria de Lourdes falou que pega uma vara de marmelo, que essa criança que está fazendo a birra já se ajeita. Nós vamos falar sobre isso, Maria de Lourdes. Mas, voltando aqui, vale lembrar que essa perspectiva comportamental, nós vamos encontrar nos livros sob diferentes denominações, como já falamos no nosso encontro passado. Você encontra como teoria comportamental, como behaviorismo, como psicologia experimental, como análise do comportamento, né, como teoria ambientalista. Todas essas denominações são sinônimos para a teoria comportamental. Lembrando que behavior vem do inglês, é o estudo do comportamento, é a ciência do homem, tá? Na contramão do behaviorismo, nós temos as teorias subjetivistas. Hoje aqui, Gestalt, teoria humanista e psicanálise. Por que essas teorias, como que elas se constituem? Em oposição ao behaviorismo. Para esses teóricos, o comportamento do homem é muito mais do que produto, mero processo de modelagem dos estímulos ambientais. Essas teorias partem do posto que o sujeito é protagonista do seu próprio desenvolvimento, que os elementos explicativos para o desenvolvimento humano não têm que ser buscados no meio, mas no próprio sujeito. Então, a Gestalt por exemplo, existe uma coisa muito importante chamada percepção. E é por isso que eu trouxe o livro do Zoom, né? Entre a resposta do homem aos estímulos que estão no ambiente está o próprio processo, perceptivo do homem. Muitas vezes uma situação é percebida por você de uma forma e é percebida por mim de outra. Exemplo disso são todas aquelas imagens que vocês têm acesso na internet, que são os jogos de percepção. Se você enxerga um cálice
ou duas faces. Se você enxerga uma pessoa idosa ou enxerga uma moça. Se você enxerga um esquimó ou você enxerga o rosto do moicano. Se você enxerga um coelho ou enxerga um pato. Então, é uma imagem projetada e aquilo que você reconhece de imediato é o que de mais significativo se apresenta no teu campo perceptivo. Muitas vezes, uma situação que é observada por você de uma forma, não é observada do mesmo jeito por mim. Então, os gestaltistas vão dizer que entre o meu comportamento e os estímulos do meio, existe uma questão fundamental que é o modo como eu percebo todo esse entorno. Vamos pensar lá na escola? Nem todos os teus alunos percebem um registro que você fez no quadro da mesma forma. Tem crianças, quando você passa uma situação problema, que às vezes aquela pergunta colocada no quadro, para ele tem que ser feita de uma outra forma, para que ele se aproprie dessa informação numa outra perspectiva, né? Nós vamos daqui a pouco falar com mais detalhes também sobre isso. Mas vocês viram que o enfoque é totalmente diferente? No behaviorismo, o enfoque está no poder do meio, do controle dos estímulos. Na Gestalt, o enfoque está no próprio sujeito. É ele que vai perceber a realidade a partir dos seus óculos. Para ele, a realidade vai ter uma cor ou outra em virtude da sua característica de percepção. Então, o foco está no sujeito, ok? Ainda como uma perspectiva subjetivista, nós temos a psicanálise, que, dentre as teorias, eu acho que é uma das mais conhecidas de vocês. Eu acho que não houve ninguém até hoje que não ouviu a máxima que está popularizada entre nós, em que se diz assim, nem Freud explica. Por que esse jargão, nem Freud explica? Porque a teoria psicanalítica ficou vinculada à explicação do comportamento neurótico, das nossas neuroses, das nossas psicoses, dos nossos medos, dos nossos anseios, dos nossos desejos inconscientes, né? Enfim, Freud vem com a sua teoria, contrariando a perspectiva behaviorista, ao dizer que muito que valoriza o sujeito como um homem naturalmente propenso para o bem. Um sujeito com ampla capacidade para o autodesenvolvimento. Vale lembrar, queridos, a teoria humanista, a perspectiva humanista, ela é uma abordagem, né, e tem vários teóricos que essa perspectiva. O Neil, o Erich Fromm, o Maslow, não sei se vocês já viram a teoria, quem trabalha no campo da administração, tem a teoria da motivação de Maslow, que ele constrói uma pirâmide falando das necessidades básicas até as necessidades mais refinadas, né, mais abstratas. São todos teóricos humanistas. O Carl Rogers, ele se interessou muito pelas questões da educação, mas a teoria dele é o que nós denominamos a teoria do não diretivismo. O próprio nome já sugere, queridos, não direcionar o processo educativo de um aluno.
deixar que ele faça suas escolhas, que ele elenque as temáticas mais importantes de estudo naquele dia, e sob orientação do professor, ele vai construindo, ele vai dando andamento ao seu processo de desenvolvimento e de aprendizagem. Né? Então, é uma teoria não diretivista, que trabalha basicamente com contratos de trabalho, com simulação da realidade, trabalha com as questões da própria instrução programada, mas são sempre da autoavaliação, são sempre práticas, abordagens não direcionadas, não estabelecidas previamente, arbitrariamente pelo professor. Essas 3 teorias, então, configuram como teorias subjetivistas. Tudo bem? E hoje, então, nós vamos começar a discutir, falar de modo mais detalhado sobre uma delas, que é a perspectiva objetivista, o behaviorismo. Vamos a ela, então? Ok. A Andréa está comentando, Valentim, que estudou a teoria de Maslow na área de recursos humanos. E é isso mesmo. Ele valoriza os aspectos da subjetividade do sujeito. Tanto Maslow quanto o Carl Rogers, eles vão defender a ideia de que você motivado e você estando numa situação de autorrealização, naturalmente você vai buscar crescimento pessoal e ampliar cada vez mais o seu território de aprendizagem, que é da natureza do homem buscar o sucesso, o bem-estar e a prosperidade. Né? Mas vamos lá, então, a perspectiva ambientalista. Eu lastimo muito que a Esther está comentando que o áudio dela não está muito bem. Que pena, Esther, tomara que se restabeleça rapidamente. Né? Então, nessa abordagem comportamental, no behaviorismo, o pressuposto básico, como eu já disse, que orienta essa teoria, é de que as habilidades do indivíduo, o seu comportamento, a sua conduta, elas são determinadas pelas experiências vividas por esse sujeito no seu meio. Só que qual o meio? O meio físico, controlado pelos estímulos ambientais. Então, para esses... Não sei porque está dando uma de cada vez, desculpe, gente, era para aparecer tudo de uma vez só. Enfim, para esses teóricos, é através do controle dos estímulos ambientais que se instala ou se exclui determinado comportamento. Para os behavioristas, todo estímulo apresentado gera no organismo do homem necessariamente uma resposta. Isso no organismo do homem, né, gente? No organismo do homem e dos animais. Houve uma pesquisa amplamente difundida, que foi a pesquisa realizada pelo Ivan Pavlov, que vocês leram lá no fascículo da Psicologia da Educação 1, que ele foi autor da teoria do condicionamento clássico respondente, um pesquisador fisiologista russo, e ele vai comprovar para a academia, para a comunidade científica da época, de que é possível instalar um determinado comportamento, inclusive involuntário, um comportamento que está para além do controle de um determinado animal. O que o Pavlov faz? Ele, então, pega um cachorro e priva esse cachorro de alimento. Então, necessariamente, o primeiro controle, esse cachorro tem que estar faminto, ele está com fome. E o que o Pavlov mostra para a academia? Ele, então, esse cachorro fica imobilizado, né? Eles fazem uma pequena incisão nessa região inferior aqui na boca, para poder coletar saliva, para observar a produção da saliva. Eles instalam uma cânonazinha, um caninho, e esse caninho vai até um coletor. E ele mostra um bolo de carne para o cachorro, e, obviamente, qual é a resposta involuntária apresentada por esse cachorro? Um aumento de produção de saliva.
Eu sempre brinco com as minhas pequenas lá, também da pedagogia. Eu adoro limão com sal. É um gosto. Então, eu gosto de pegar aquele limão bem gordinho, aquele gomo cheio de suco, eu mordo a pontinha e molho no sal e como. Eu tenho certeza que todos vocês que, assim como eu, gostam de limão com sal, aumentou a produção de saliva na sua boca. Em momento algum você se concentrou e falou assim, organismo, saliva. O aumento de produção de saliva é involuntário. É uma resposta incondicionada, involuntária do seu organismo. Então, lá na experiência do Ivan Pavlov, quando ele pega o cachorro e apresenta para ele um bolo de carne, obviamente que há maior produção de saliva na boca do cachorro. E ele constata isso lá no coletor. Daí, o que o Pavlov faz? Ele associa ao estímulo natural, que é a carne. Qualquer cachorro faminto vai salivar diante do bolo de carne, pessoal. Ele associa, ele vincula a esse estímulo natural um estímulo que ele chamou de estímulo neutro, que é uma campainha. Então, ele apresentava para o cachorro o bolo de carne, a campainha e o cachorro salivava. Bolo de carne, campainha, a saliva. Bolo de carne, campainha, saliva. Bolo de carne, campainha, saliva. E ele repetiu essa conexão por inúmeras vezes, mas muitas vezes. Até o momento em que o Pavlov não apresentava mais o estímulo natural, que era o bolo de carne, apresentava só a campainha e o cachorro salivava. Aqui no campus nós temos vários cachorros que circulam pelo campus, todos famintos. Você pode chegar com uma campainha, gente, tocar o quanto você quiser, nenhum cachorro vai salivar. Porque a salivação não tem nada a ver com a campainha. Por que o cachorro do Pavlov salivava ao ouvir o som de uma campainha? Porque ele estava condicionado. O comportamento dele estava condicionado. Porque toda vez que o bolo de carne aparecia diante dele, era acionado o som de uma campainha. Chegou um momento que ele respondia somente ao som da campainha salivando. É o que os nossos cachorros em casa fazem quando você abre um pacote de bolacha, um barulho, alguma coisa, e ele já senta, porque ele sabe que depois disso ele vai ganhar um biscoito. Então, condicionamento. O Ivan Pavlov mostrou como uma resposta involuntária, não controlada pelo organismo, podia ser condicionada. A partir desse grande clássico, outras pesquisas foram desenvolvidas, como, por exemplo, a teoria do Burrus-Skinner, que vocês também leram lá no fascículo da psicologia, envolvendo o rato dentro da caixa, que ficou conhecida como a caixa de Skinner. O experimento do rato, mas, sobretudo, a experiência ficou conhecida como a caixa de Skinner. Nós já vamos falar sobre ela, né? Alguns comentários, aqui em casa os cachorros salivam também, bem bacana. Tá, professora, não existem pessoas com dom, são frutos da experiência e da prática vivida? O Evandro está perguntando. Para os behavioristas, sim. Essa pergunta é muito interessante, sabe, Evandro? Porque nós vamos recair lá nas discussões que nós tivemos na nossa webconferência anterior. Para os inatistas, para alguns teóricos que partem do pressuposto que o que determina o meu desenvolvimento são fatores biológicos, quando eu falo de fatores biológicos, Evandro, eu estou falando de hereditariedade, e eu estou falando de processo maturacional do sistema nervoso. Para os inatistas, as minhas habilidades, elas são biologicamente determinadas. Nós falamos sobre isso. Assim como eu nasço com uma predisposição para algumas características físicas, eu também nasceria com predisposições psicológicas. Quando eu falo em predisposições psicológicas, eu estou falando sobre o querer, sobre o agir, sobre o conhecer e sobre o sentir. Então, eu nasceria com essas predisposições. Para os behavioristas, no caso Skinner e todos os grandes representantes dessa abordagem teórica, nada é pré-determinado.
Tudo é processo de modelagem do meio, num processo de condicionamento que nós vamos ver agora. Tudo bem? Então tá. Ou seja, tudo que realizamos necessariamente foi provocado por um estímulo? Para os behavioristas, sim. Tudo. Desde o movimento de contração e de dilatação da pupila, no momento em que tem o acender e o apagar de luz, assim como essas respostas involuntárias, biológicas, são condicionadas, as respostas, o comportamento operante, ou seja, o comportamento intencional, também é. Vou contar um exemplo rápido de como uma situação pode, de fato, estar condicionada a um quadro. Né? Uma colega, não sei se eu cheguei a comentar isso na web passada, acredito que não, mas eu tenho uma colega que o pai dela, durante muitos anos, ele trabalhou na cutelaria, no Rio Grande do Sul, ele fazia facas. Então, ele usava a bigorna, né, usava o martelo, e malhava o ferro até chegar ao ponto da construção de uma faca. E eram facas personalizadas, encomendadas, então, bastante seletivo, um processo bastante seletivo. Mas ele, durante anos, trabalhou nessa empresa, uma empresa pequena, mas que no horário do almoço, para sinalizar que era o horário do almoço, não era uma campainha, tal, mas era um apito de um navio antigo instalado na fábrica. Então, soava aquele apito de navio, o pai da minha amiga soltava o martelo, imediatamente liberava o braço do lado do corpo e sentia o braço pesado, uma dormência, sentia o cansaço físico do esforço empreendido durante uma manhã toda de trabalho. E isso ao longo de muitos anos, até o momento que o pai dela se aposenta. E eles fizeram o aniversário do casamento, os filhos deram de presente para os pais uma viagem que tem no litoral aí do Brasil, de Santa Catarina até Rio de Janeiro, Angra, ali voltando. A questão é que quando o pai dela chega para embarcar, e ele está distraído conversando com os colegas, quando soa o apito do navio, inconscientemente ele solta o braço do lado do corpo e sente o braço dormente, o braço doído, como se ele tivesse trabalhado durante horas. E ele não trabalhou. Ou seja, foram tantas vezes, mas tantas as vezes, ao longo de tantos e tantos anos, que ele liberava, toda vez que ouvia o barulho do apito do navio, ele soltava o braço e liberava a musculatura, que numa situação totalmente atípica, ele escuta o barulho do apito do navio e responde da mesma forma. Ele chega a sentir fisicamente a dor no braço. O que é isso? Resposta condicionada a um estímulo que perdurou, que foi controlado durante muitos anos. Então, para os behavioristas, muitos dos nossos comportamentos são resultante dessa conexão, estímulo, resposta e reforçadores, ok? Ok. A Thaís está falando que acha que as nossas habilidades são predispostas do nascimento, mas o meio a experiência vivida modela ou não essas habilidades. Thaís, eu acho que até podem ter. Ok, Evandro, bacana. Eu acho que até podem ter algumas questões pré-estabelecidas, mas particularmente, querida, eu acredito que nós, de fato, somos produto da qualidade das relações vividas com os nossos pares, com os outros. Uma ou outra predisposição, obviamente, que deve existir, não tenho nenhuma prova contra isso. Mas se as habilidades já fossem todas pré-estabelecidas, qual é o papel da educação no nosso desenvolvimento, né, Linda? De que adianta, então, daí nós teríamos uma questão muito perigosa, sabe, Thaís, que é a questão da eugenia. Pessoas que nasceriam
com uma predisposição para ser mais inteligente e algumas pessoas com uma predisposição para ser menos inteligente. Algumas pessoas para serem mais habilidosas no processo comunicativo ou menos habilidosas. Isso é muito complicado. Eu particularmente, tenho um posicionamento um pouco diferente. Mas eu entendo o teu ponto de vista. Eu acredito que você quis colocar ali que devam existir algumas questões pré-estabelecidas, mas, de fato, nós não somos produto de uma programação a priori, antes mesmo do nascimento, que nós tivéssemos essas pré-determinações. Ok? Bem, então, basicamente, queridos, a ideia central do behaviorismo é essa, que para todo estímulo presente no ambiente, o organismo apresenta uma resposta. E essa resposta, ela tende a aparecer novamente ou não em virtude do seu reforçamento, ou seja, em virtude da sua consequência. Vejam só, se você passar num radar a mais de 60 por hora, você vai ter uma consequência. Qual vai ser o reforçamento? Vai vir a multa na sua casa e você vai perder pontos na carteira. Então, se você passar mais de 60, multa. Se você não quer a multa, evitando o reforço negativo, você diminui o peso do teu pé lá no acelerador e dá uma maneirada na velocidade, né? Então, vamos pensar no behaviorismo na escola. Se a criança se comporta pátio, se ela faz letra bonita, ela ganha adesivo, se ela se comporta, ela vai com a escola para assistir os jogos do GEM com a sua turma lá no ginásio, se ela não se comporta, ela fica na sala da professora do lado, se ela, na festa junina, se a escola tem uma prática que eu particularmente condeno, que é a eleição do rei e da rainhazinha lá da festa junina, que nós estamos próximos dessa data. Se você vendeu mais votos, você vai ser a rainha da festa. Se não vendeu, sinto muito. Então, para muitas práticas cotidianas, a base instituída é essa. Qual é o estímulo? Eu quero ser rainha da festa. Qual é a resposta? Eu saio oferecendo voto para tio, para madrinha, para vizinho, para todo mundo que eu conheço. Qual é o reforçamento? É justamente o prêmio. Eu vendi muitos votos, eu vou ser rainha da festa. E eu pergunto para vocês, qual criança não quer ser rainha de uma festa junina? Todos. Só que a questão de ser ou não rainha da festa está vinculada à venda de um número X de votos para os seus parentes, para os seus amigos. É uma prática behaviorista que está na escola. O ranking que os cursinhos fazem, os melhores alunos têm o nome apresentado no ranking que fica no mural, em que aparecem os melhores daquele simulado. E esse ranking vai das melhores notas até as piores notas. Tem cursinhos que trabalham nessa perspectiva. Se não quer ver o teu nome lá no final da lista para não passar vergonha, estude. Você quer ver o seu nome lá no ranking, no topo lá da lista? Estude. Qual é o comportamento desejado? Que esses adolescentes estudem para passar no vestibular. E diga-se de passagem, gente, se ele passa no vestibular, é o nome da escola que vai ser colocado em evidência. Porque a escola também quer ter o maior número de aprovados no vestibular, porque é propaganda para ela. Então, ela quer que vocês controlem esses estímulos ambientais. Ainda falando em cursinho, havia aqui na cidade de Ponta Grossa um professor que fazia uma brincadeira com os alunos. Não sei, não me pergunte se ela era boa ou não, eu só estou narrando um fato. Como ele queria que todos chegassem no horário na sua aula e ninguém chegasse atrasado, ele controlou um estímulo. Qual era? Quem chegasse atrasado na aula dele tinha que ir lá na frente cantar a música da Galinha Pintadinha. Imagine o teu crush está lá na plateia. Você quer viver esse mico de cantar a Galinha Pintadinha na frente de todo mundo? Não. Então é simples, não chega atrasado. Ou, se você chegar atrasado, você não entra, porque você não quer se expor. Vocês compreenderam como, controlando um determinado estímulo, se instala um comportamento desejado? Controlando um estímulo que é valor para o sujeito, você acaba instituindo nele uma conduta
que é a conduta que você espera, que é a conduta desejada, né? Nós temos também uma prática de uma professora, colega de trabalho, que ela institui assim: as aulas na pedagogia começam 15 para as 7. 7 horas, ela está fechando a porta da sala dela, e ninguém mais entra. Então, se você não chegar até as 7 horas, você não entra mais. Daí ela abre a porta novamente, 7h25, que é quando começa a segunda aula. Se você estiver lá, você pode entrar. Daí você ganha a segunda presença. Se não estiver, 7h30 ela fecha a porta e ninguém mais entra. Pergunta quem chega atrasado na aula dela. Ninguém. Mas na aula de outros professores que não têm esse controle desse estímulo mental, as pessoas chegam. Por quê? Eu, particularmente, eu prefiro que o meu aluno assista 30 minutos da minha aula do que não assista nada. Então, você mesmo atrasado, você vai entrar na minha aula, porque eu quero que você assista, nem que seja parte dela. Mas eu tenho um quadro de atrasos muito do que uma colega que 7 horas fecha a porta e não deixa mais ninguém entrar. Vocês perceberam? Então, não quer levar falta e quer poder entrar na sala, 7 horas esteja sentado na sua carteira. Se não estiver, vai levar falta. Controle de estímulo ambiental. Ok? A universidade institui práticas behavioristas. Se você quer ser aprovado sem ficar para exame, você tem que atingir média 7. Nos cursos presenciais, se você não quer ser reprovado por falta, tenha pelo menos 75% de frequência. Se não tiver, vai ser reprovado. Se nós formos pensar nessa perspectiva, a maior parte das práticas de controle comportamental presentes no nosso cotidiano são práticas behavioristas, e especialmente práticas que acontecem no ambiente escolar, no cotidiano escolar. Né? A Jéssica coloca, seria mais ou menos uma espécie de troca para que eu possa ganhar ou conseguir alguma coisa que eu quero? É exatamente isso, é uma barganha de comportamento. Se o seu aluno se comportar, se todos se comportarem, você deixa os alunos 5 minutos a mais no pátio. Não, essa semana não se comportaram, então todo mundo vai ficar privado dos 5 minutos do pátio. São práticas de controle de comportamento, ok? Então, ou a criança vai ganhar alguma coisa, que é o reforço positivo. Recompensa, o que são reforçadores positivos? Recompensas, prêmios, elogios, quadro de honra, carimbo ou adesivo, que é o carimbo pós-moderno hoje, né? No caso do ambiente de trabalho, aumento de salário, promoção de cargo, tudo isso são reforçadores positivos. O reforçador positivo faz com que uma conduta se apresente novamente. Gente, a pessoa que se comportou e ganhou um prêmio, ela quer se comportar de novo para da próxima vez ganhar outro prêmio, né? Ela fez um bom trabalho e teve aumento no salário, ela quer fazer novos trabalhos para ter outras situações e aumento de salário. Agora vejam, o reforço negativo, ele também instala comportamento. Numa empresa daqui de Ponta Grossa, tem uma prática que funciona assim: se o funcionário tiver mais do que 3 atrasos no mês, ele tem um percentual 1,0 não sei o que lá, de desconto no salário. É um reforço negativo, porque é um castigo, uma punição. Se você tiver mais do que 3 atrasos, você tem desconto no salário. Você quer ter desconto no salário? Você quer o reforço negativo? Não. Então, para não receber o reforço negativo, você apresenta a conduta desejada. Para você não ganhar a multa, você controla o pé no acelerador. Para você não ter o seu carro apreendido e não gastar mais do que 2.000 e poucos reais numa multa e muito menos perder a sua carteira, você volta da balada de Uber. E não volta dirigindo, depois de ter tomado lá uma outra cervejinha. Ou você passa a festa toda tomando água, refri e cerveja zero. Então, não quer ganhar multa? Não vai beber e dirigir. Se vocês forem ver, gente,
Tudo na vida da gente funciona nessa relação. Estímulo, resposta e o seu reforçador, que pode ser positivo ou pode ser negativo, ok? Ok, olá, a Thaís coloca assim, acho importante o estímulo, mas não acho que devemos agir certo ou errado justamente por esse controle comportamental. Eu concordo com você também, Thaís. Por quê? Senão vira uma relação mercenária. O teu filho fala assim para você, eu te ajudo lá com a louça, mas eu vou ganhar o quê? Não, filho, eu não vou... então não vou fazer. Você me empresta o carro? Ó, se você lavar o carro, eu te empresto, senão não. Você começa a comprar, a negociar, a barganhar o comportamento de uma pessoa. Chega uma hora que a preocupação é, a pessoa só faz aquilo se tiver algo em jogo. O aluno só faz o trabalho na escola se valer nota. Um exemplo clássico disso, gente, é o famoso um ponto na média dos alunos que desfilam representando as suas escolas no aniversário da cidade. Aqui em Ponta Grossa, no caso, dia 15 de setembro. Para todo aluno que desfilar, tem algumas escolas que usam essa prática, se ele desfilar no sábado, representando a sua escola, ele vai ter um ponto na média em todas as disciplinas. Ou se ele for for representar a escola em algum campeonato, ele ganha ponto. Quando ele devia representar a escola, porque ele quer, porque isso lhe dá prazer, porque isso lhe gera bem-estar. Ele vai representar a sua escola por uma atitude de civismo, pelo comprometimento que ele tem com a escola, para poder dar um retorno, tudo de bacana que a escola oferece, e não simplesmente porque vai ganhar um ponto. Mas a escola usa essa estratégia, especialmente com adolescentes, porque ela não negociar o ponto, nenhum aluno vai. Ou melhor, não digo nenhum, mas poucos irão. Então, o behaviorismo, ele funciona, gente, ele funciona, mas ele deve ser, as práticas behavioristas, elas devem ser empregadas com parcimônia. Porque, senão, de fato, vira uma relação mercadológica, muito preocupante, e não desenvolve, não cria situações que venham desenvolver no aluno as questões da autonomia, do comportamento por livre e espontânea vontade, né, e não por troca. O comportamento vira troca, moeda de mercadoria, né? Moeda de troca, ok? Vamos continuando aqui então, queridos. Sim, concordo, o estímulo sim é positivo. Tudo bem. Teve uma experiência assim também, que bacana, né? Onde o trabalho, se não tiver atestado no ano inteiro, a Luciana está comentando que onde ela trabalha, se não tiver atestado o ano inteiro, recebe um prêmio em dinheiro nas férias. As empresas do setor privado emprega muito práticas behavioristas. Se você atingir a meta estabelecida de vendas naquele mês, você concorre a uma viagem de um final de semana num hotel fazenda, por exemplo. Né? Se todos do mesmo setor atingirem todas as metas estabelecidas pelo setor, vai ter um bônus salarial para ser repartido por todos os integrantes. Então, são práticas instituídas no cotidiano de trabalho também. Então, não é só na escola. Queridas e queridos, então, os principais precursores do behaviorismo foram Watson, Pavlov, que é o responsável pela experiência do cão que eu narrei para vocês, Thorndike, que fez muitas experiências com gatos e pombos, e o que mais nos interessa na noite de hoje, Burrus Skinner. Por que eu digo que mais nos interessa? Porque o Skinner, ele não foi o fundador do behaviorismo. Quem fundou o behaviorismo foi John Watson. Mas o Skinner, dentre os behavioristas, ele foi o mais famoso, o que ficou mais conhecido. Por quê? Porque foi o que mais se interessou e mais se dedicou às questões escolares. Então, por isso, o destaque para Skinner. O fundador, como eu disse, foi Watson, e eles comungam de um princípio básico, então. Quais são esses princípios? Eles rejeitam a introspecção e tudo aquilo que possa ser comparado.
Para os behavioristas, o único comportamento que pode ser explicado é aquele que é visível aos olhos. Tudo aquilo que pode ser observado, replicado, mensurado, medido, constatado. Então, essas questões da introspecção, que são justamente tudo que se relaciona com as questões da percepção individual de cada um, do modo particular como cada um processa informação, das questões dos sentimentos, angústias, dos receios, das diferenças individuais. Para os behavioristas, não dá para você ficar teorizando, falando sobre fenômenos psicológicos. Você tem que ver fenômeno psicológico. Um exemplo, você tem que ver, constatar no comportamento de uma criança o medo. Você tem que constatar no comportamento de uma criança que ela está com dificuldade de aprendizagem. Mas não é uma professora dizendo, puxa, eu acho que ele está com muita dificuldade. É a dificuldade visível nas operações que ele não resolve, na situação problema que ele não consegue fazer, no enunciado do livro de biologia lá que pede para ele escrever alguma coisa, ele não consegue entender o que o enunciado quer dizer. Esse comportamento material, concreto, é que é passível de observação e de estudo. O teu aluno que era super comunicativo chegou na escola mais quieto. Alguns professores falam, puxa, ele pode estar deprimido, acho que ele deve estar com algum problema em casa. Um behaviorista não aceita isso. Para o behaviorista, você constata no comportamento da criança que ela está diferente, que ela está mais calada, e você vai buscar que situações favorecem isso. Nas aulas da matemática, que ela fica mais acuada. Nas aulas da educação física, que ela não está participando. Nas atividades em grupo, ela se mostra excluída. Ela não se integra com os colegas em quais situações? Um professor behaviorista, ele é, sobretudo, um observador. Ele tem um olhar, gente, extremamente investigativo sobre os seus alunos. O meu aluno apresenta dificuldade nessa situação. Ele vai bem nessa situação. Quando tem aula de educação física, ele volta mais agitado. Quando tem... O professor sabe narrar, ele sabe contar exatamente o comportamento do aluno dele em cada uma das situações do dia. Por quê? Porque ele é um observador do comportamento. Para os behavioristas, só é passível de estudo e de comprovação o comportamento que é observado, que é materializado na conduta da criança, né? E pode-se observar somente acontecimentos que se externalizam na ação do indivíduo e partem do pressuposto que o meio tem o poder de modelar a conduta humana e animal através de um processo de modelagem, ok? Bem, e ainda... queria dar, como eu disse, a figura de Skinner, que estabeleceu, que difundiu essa sigla, essa sigla que representa E para estímulo, R para resposta e outro R de reforçamento. Todo estímulo produz no comportamento do homem uma resposta que tende a se apresentar novamente ou não, em virtude do seu reforçamento. E a pesquisa mais conhecida do Skinner, que vocês leram também lá no fascículo, é essa experiência com o rato, então. O que o Skinner fez? Ele privou esse rato de alimento. Em algumas experiências, ele deixava o rato sem comer. Em outras experiências, ele deixava o rato com sede, privava de água. Então, às vezes, na experiência envolvia alimento e às vezes envolvia água. Fato é que o rato estava faminto ou sedento. E ele era preso, então, numa caixa, como vocês estão observando na imagem. Qual é a resposta natural de um rato numa caixa presa? Ele vai explorar o ambiente para tentar achar uma saída para ele ir em busca de alimento, porque ele está com muita fome.
Então, o rato, ao explorar essa caixa, sem querer, ele pressiona uma alavanca que fica na lateral, em uma das laterais da caixa, tem uma alavanca. As patinhas dianteiras do rato pressionam essa alavanca, e quando essa alavanca é pressionada, tem o acionamento de um som metálico, como se fosse uma fechadura antiga sendo destravada, e automaticamente a liberação do alimento num cantinho lá, num recipiente da caixa. O rato percebe a presença do alimento, vai lá, come, mas ele não entendeu que existe uma conexão entre a alavanca e a liberação do alimento. Ele continua explorando a caixa. Sem querer, novamente, ele pressiona a alavanca. Diga-se de passagem, é uma alavanca sensível, gente. Só o ratinho só esbarrando a patinha, ela já é acionada. A liberação do alimento. Ainda não tem o vínculo da conexão. O ratinho continua explorando a caixa, sem querer, alavanca alimento. Sem querer, alavanca alimento. Sem querer, quanto mais frequente essa conexão alavanca e alimento se torna dentro da caixa, ao momento em que o rato, ele não explora mais a caixa. Ele pressiona a alavanca, vai comer o alimento, volta, pressiona a alavanca, volta a comer o alimento, volta, pressiona a alavanca, volta a comer o alimento. Ou seja, qual é o estímulo do rato? O próprio alimento, ele está com fome. Qual é a resposta que ele tem que dar para ganhar o alimento? Pressionar a alavanca. E depois que ele pressiona a alavanca, qual é o reforçamento? O próprio alimento. O prêmio que ele recebe. Assim como o Skinner mostrou para a comunidade científica que ele ia, entre aspas, ensinar um rato a pressionar uma alavanca para receber alimento, entendam esse ensinar como condicioná-lo, ele também ia ensinar esse mesmo rato a se manter longe dessa alavanca. Como é que ele fez, então? O rato já estava condicionado. Ele ia direto na alavanca, pressionava e ia receber o alimento. Agora, essa base metálica da gaiola, ela estava eletrificada. Então, toda vez que o ratinho pressionava a alavanca, ele recebia um pequeno estímulo elétrico nas patinhas. Um choque incomodativo, suave, leve, mas que gera desconforto. O ratinho não entendeu que existia uma relação entre o choque e a alavanca. Ele volta para pressionar a alavanca e ele ganha choque de novo. Não entendeu, volta, pressiona a alavanca porque ele quer alimento, ganha choque. Pressiona a alavanca, chega uma hora que esse ratinho não chega mais perto da alavanca. Ele fica amuado no cantinho da gaiola porque ele entende que nessa gaiola, quem pressiona aquela alavanca leva choque. E ele não chega mais perto. É mais ou menos os mesmos mecanismos de controle que nós empregamos na vida e na escola. Se meu aluno não se comportou, ele é privado de alguma coisa. E o que é mais triste, né, gente? Esses tempos nós também ouvimos um relato de uma situação em que um pequeno não tinha se comportado, a professora durante a semana toda estava avisando, ó, se não se comportar, não vai no passeio com os amigos, se não se comportar, não vai. Ele não se comportou, os colegas foram para um passeio e ela deixou o pequeno na biblioteca capedagoga. Então, além disso, a biblioteca é usada como um mecanismo de punição. Então, como se fosse ruim ir para a biblioteca, como se leitura fosse castigo. Ou alguns alunos não se comportam e não vão para a aula de educação física, né? Não tem aula de artes. Eles privam a criança daquilo que é valor, daquilo que é importante para ela. Não deixa de ser uma relação de estímulo-resposta e os seus reforçadores. Ok, queridos? Ok. Como mãe sempre usa essa troca. Se comportar, ganha tal coisa, se não se comportar, né, tira algo que ele goste. Josiane, isso faz parte do nosso cotidiano. Acho muito difícil uma mãe que não tem empregado desse recurso de controle de reforçadores para instituir no filho uma conduta desejada. A própria questão do dentista.
Para a criança se comportar, para ela abrir a boquinha, deixar o dentista fazer o tratamento da boquinha dela, ela ganha desse dentista um prêmio. Um brinquedinho de montar, um gessinho para pintar, se ela ficar bem bonita, não chorar e abrir a boquinha, o tio lá, que é o dentista, vai dar um presente para ela. Ou ainda a mãe vai sair de lá e eles vão fazer um lanche diferente, eles vão tomar um sorvete, vai ganhar um presentinho da mãe. Essas práticas, elas são práticas cotidianas. O que está em jogo, só, queridos, é o quanto se emprega desse controle para instituir comportamentos desejados. Então, o uso indiscriminado desse tipo de condicionamento instala uma relação mercadológica, na relação mãe e filho, dentista e paciente, professor e aluno, enfim. Então, é esse cuidado que a gente tem que tomar e ver até que ponto, de fato, essas práticas são geradoras de comportamento consciente, ok? Bem, então, essa é a imagem do desenho da caixa de Skinner, e eu concordo quando a Rúbia fala que equilíbrio é a palavra chave para tudo. E aqui, queridos e queridas, a imagem real da caixa de Skinner, o ratinho lá pressionando a alavanca, onde tem a liberação do alimento, bem na frente dele embaixo, bem embaixo da alavanca tem uma saliência ali onde é liberado o alimento, ok? E aqui a descrição do experimento. O rato em privação, necessariamente o que está instituído? A necessidade de alimento. Esse rato, então, ele tem que apresentar um comportamento para ganhar o alimento. Qual é o comportamento que ele tem que apresentar? Que resposta ele tem que dar? Pressionar a alavanca. E automaticamente ele recebe um reforçador, que é o próprio alimento. Então, o rato aciona a alavanca voluntariamente para obter a comida. O que é isso? É a aprendizagem por condicionamento operante. Eu só queria fazer um esclarecimento ainda, queridos. Qual é a diferença da terminologia da teoria do Pavlov para a teoria do Skinner? Por que na teoria no experimento do Pavlov do cachorro é teoria do condicionamento clássico respondente? Porque o cachorro tem uma função, tem um papel passivo na experiência. Ele só responde ao experimento. Enquanto o rato tem um papel operante. Para ele ganhar o alimento, ele precisa fazer alguma coisa. O que é que ele tem que fazer intencionalmente? Pressionar a alavanca. Por isso, o condicionamento operante. Existe uma operação no experimento, na prática. É como os nossos alunos. Para ganhar o carimbo, letra bonita. Para ganhar nota alta, tem que estudar. Para fazer tal coisa, sempre assim. Ele tem que fazer alguma coisa, ou deixar, inclusive, apresentar um outro comportamento novo, para não receber o reforço negativo. Ok? Vamos adiante, então, queridos. Só estou preocupado com as questões do nosso horário. E aqui uma charge para a gente brincar um pouquinho. O ratinho está olhando o pesquisador lá no computador e eu tenho pena desse cara. Ele aperta todos esses botões o dia todo e nunca ganha uma bolacha. Então, na visão do rato, que pena, né? Ele aperta e ganha alimento e o pesquisador não, né? Enfim. Continuando, então. Ficou muito pequena essa imagem, queridos, mas basicamente eu queria contar para vocês que duas contribuições importantes do Skinner tiveram um impacto muito grande na educação. Também tem lá no fascículo. Quais foram? A instrução programada, foi Skinner que criou, e as máquinas do aprender. O que é a instrução programada, pessoal? É como se eu desse agora para vocês, se eu estivesse presencialmente aí, eu dou para vocês um caderno com 5 páginas e que tivesse várias do pai do behaviorismo e um tracinho. Você tem que escrever lá, John Watson. Você responde a primeira questão, daí você vai lá no verso onde tem a resposta e você corrige. Você olha lá, John Watson. Puxa, acertei. Vai lá, corrige, daí você pode passar para a número 2. A número 2,
O outro sinônimo para abordagem comportamental daí você põe lá, behaviorismo. Você vai lá atrás e corrige. Questão número 3. Foi o teórico que organizou, o autor da teoria do condicionamento clássico correspondente, que ficou famoso. Você coloca Bruce Skinner. Você vai lá no verso, nas respostas, e você vê que não é o Skinner, que é o Ivan Pavlov. Você volta lá no número 3, apaga e copia. Ivan Pavlov. Corrige. Daí você pode ir para a questão número 4. A instrução programada, a gente é mais ou menos o que acontece com as cruzadinhas. Quando você vai conferir lá atrás se você respondeu corretamente o que está ali na frente. Então, é um instrumento em que o aluno, ele é o próprio gestor da sua aprendizagem. Ele escreve, ele vai lá, corrige, volta e só pode passar para a questão subsequente se ele acertou a anterior. A mesma lógica orienta as caixas do aprender. O que eram essas caixas do aprender, gente? Era umas maquininhas que tinham várias perguntas que a criança girava numa maçaneta aqui do lado. Daí, sobre assuntos que ela já conhecia. Então, tinha lá falando sobre o behaviorismo. Daí, tinha uma introdução de uma informação nova. E logo para frente, uma pergunta, e a criança tinha que responder aquela informação nova. Se ela acertasse, ela podia passar para a etapa seguinte. Se você for pensar bem, os joguinhos do videogame, a base é toda da instrução programada das máquinas do aprender. A criança tem que vencer o nível 1, só depois que ela vencer todas as etapas do nível 1, o jogo libera para ela ir para o nível 2. Depois que venceu todas as etapas do nível 2, que ela pode ir para o nível 3. Ok? Esse é um princípio behaviorista presente que vem de resquício das máquinas do aprender. Ok? Continuando, então, olhando, nem se questionava, sabíamos que era ordem e ponto que tinha que fazer, tá certo? Sobre o controle de comportamento. Queridos, quais são princípios behavioristas presentes na escola? Nós já falamos sobre esses princípios aqui. A redução do ensino à aplicação de fórmulas ideais, então, modelos pré-estabelecidos de ensino, como, por exemplo, a apostila. A apostila é um modelo behaviorista de ensino, né? A subordinação da prática do professor à rigidez e obediência de uma sequência de trabalho, e esse trabalho é sempre organizado em doses mais simples até as mais sofisticadas. Então, para os behavioristas, primeiro você tem que oferecer o conteúdo, começando das unidades mais simples até as unidades mais complexas. E sempre você ensina uma proporção menor, você repete, depois passa para a subsequente, repete. Então, essa questão da repetição, da memorização, a criança está corrigindo, reescrevendo, repetindo novamente, copiando aquela palavra várias vezes, copiando aquela tabuada várias vezes. Essa é uma prática behaviorista. Os conteúdos são organizados com uma base crescente de dificuldades, principalmente o que acho que já contemplamos aqui também, o emprego, por muitas vezes equivocados, desses reforçadores, a premiação ou a punição. Eu tive relato de um exemplo de uma criança que chega na submestre com um lápis e que tem uma zebrinha de epóxi em cima, né, de massinha de biscuit. E ela ganhou aquele lápis porque ela acertou todas as questões da tarefa e tal, e os colegas que não ganharam não ganham o lápis. Então, isso é uma prática de premiar a criança pelo bom desempenho, que, se por um lado pode
essa criança pode desmotivar outras, porque as crianças com dificuldade, elas não acertam, não porque não querem. Toda criança quer um lápis com uma zezinha na ponta, gente. Mas ela não consegue fazer porque tem dificuldade. Então, chega uma hora que ela fala assim, eu nem queria mesmo ser lápis. Da próxima vez, ela também não se esforça, não se dedica, porque ela sabe que ela não vai ganhar. Por que ela vai fazer aquilo? Então, são situações assim, eu sei que eu estou passando de modo muito rápido, e até perigoso, né, passar tão rápido por essas discussões assim, mas, de fato, o emprego de estratégias behavioristas na escola tem que ser utilizado com cuidado, com bastante critério. Ok, queridos? Inclusive, então podemos dizer que quase na sua totalidade todas as escolas se apropriam dos princípios behavioristas, professora? Quem pergunta é a Carolina. Em grande medida, sim, Carolina. Principalmente no que diz respeito ao controle comportamental, o controle disciplinar nas escolas. Grande parte delas empregam, numa medida maior ou numa medida menor, as questões do controle dos estímulos externos. E não possa fazer, entende, Carolina? Não, agora não podemos mais. Tem crianças que respondem bem a esse tipo de controle de estímulos. O problema é o uso indiscriminado, o uso com muita frequência e que gera, de algum modo, disputa entre as crianças, que fortalece aquele ranking das crianças que sabem e as que não sabem, os bons alunos e os alunos com dificuldade, aqueles que sempre acertam e aqueles que nunca acertam, né? As crianças do contraturno e as crianças que passam por média. Alguns reforçadores acabam criando estereótipos dentro da sala de aula. Essa é uma preocupação grande. E tem um momento que a criança tem que ter uma atividade porque ela acha aquela atividade importante, e não pelo que ela vai ganhar ou deixar de ganhar se fizer ou não. Mas até o adulto, gente, não precisa nem... lá na pedagogia, se eu chego e falo para as meninas, olha, gente, faça um resumo de pelo menos 1,5 página disso. A professora vale nota? Não vale, é ampliar o seu conhecimento, para você melhorar o seu conhecimento. A probabilidade de eu ter todos os trabalhos é quase nula. Eu vou ter um ou outro trabalho. Agora, se eu chego na sala e falo, gente, faça um resumo de 1,5 página do behaviorismo, valendo 1 ponto, é uma questão de prova. Há uma grande probabilidade de eu ter todos os resumos. Porque eu vinculo esse comportamento a uma questão de prova. Compreenderam? Isso é uma prática behaviorista. O que eu estou tentando trazer para vocês aqui, queridos, não é só uma crítica às questões do behaviorismo quando empregado equivocadamente, mas é principalmente reconhecer práticas que estão na escola e que a base dessa prática é behaviorista e que às vezes nós nem nos damos conta de que são. Ok? Tudo bem? Então vamos. Vamos lá. Obrigada, Rúbia, pela observação aqui, pelo feedback, tá? Então, e outra, eu só estou um pouquinho preocupada com o meu tempo aqui, queridos. Me perdi, aqui, desculpe. Então, só finalizando as questões do behaviorismo, para eu passar rapidamente pelos conceitos centrais da psicanálise, como é que nós podemos, o que nós podemos falar do behaviorismo na escola? Que é uma das questões que eu peço para vocês lá no trabalho que eles fazem, né? Quais são as contribuições, inclusive as críticas do behaviorismo no contexto escolar? Dá a impressão que só tem coisa ruim, e não é. O behaviorismo, queridos, é uma perspectiva teórica que melhor responde no trabalho com crianças com necessidades especiais. As crianças, por exemplo, autistas, as crianças com síndrome de Down, crianças que têm alguma particularidade diferenciada no seu desenvolvimento psíquico, a melhor forma delas fixarem, delas se apropriarem de um determinado conceito é pela repetição. É pela instalação de associação. Todo dia ele chega na escola, ele tira o material
dispõe o estojo desse lado da carteira, as coisas desse lado, daí ele vai levar a mochilinha lá no cabideiro, depois da mochilinha ele vem e vai ter a roda de conversa. Todo dia é isso, ele chega, ele põe o material na mesa, o estojinho do lado aqui, a canequinha aqui e tal, malinha lá no cabideiro e agora a roda de conversa tal. A criança com necessidade especial precisa dessa rotina, precisa dessa prática repetitiva do modelo estímulo, resposta, reforçamento. Quando ela chega na roda de conversa, a professora fala, muito bem, já guardou sua mochilinha, fez isso. A repetição cotidiana, todo dia isso, para esse tipo de criança, é importante para instalar condicionamento, para dar para essa criança autonomia. Senão, todo dia ela vai chegar para o professor e vai esperar que o professor ajude a fazer esses procedimentos. Entenderam? É um aspecto positivo. Mas, especialmente, quais são as preocupações com o behaviorismo? É justamente reduzir a prática do professor a essas questões de controle de estímulos ambientais. E, principalmente, estrangular o ensino nessa lógica de apresentar para a criança o conteúdo organizado em doses homeopáticas, migalhinha por migalhinha, e sempre do mais simples para o mais sofisticado. Vou citar um exemplo muito rápido que eu acho que vai ajudar um pouco nessa questão, queridos. Eu fui alfabetizadora durante muitos anos, e é o campo do conhecimento que eu mais gosto. Eu sou apaixonada pela alfabetização. Mas lá em 85, olha como eu sou jurássica, lá em 85, quando eu comecei a alfabetizar, eu alfabetizava numa perspectiva behaviorista. Como que é uma alfabetização behaviorista? Primeiro que no primeiro mês de trabalho, nós trabalhávamos com o período preparatório. A criança, sabe aqueles exercícios de pontilhar, que a criança tinha que cobrir as linhas pontilhadas? Então, tinha que levar o peixinho até o aquário, tinha que levar o soldadinho até o castelo, tinha que levar a abelhinha até a florzinha e tal. E nós trabalhávamos muito isso, porque nós entendíamos que para a criança poder fazer esse movimento de escrita, ela tinha que ter uma coordenação motora fina já desenvolvida. Nós trabalhávamos com as questões também da percepção e atividades visomotoras. Marque o patinho que está na direção errada, pinte de amarelo cá em cima, marque o que está à esquerda. Nós achávamos que a criança tinha que ter esses pré-requisitos para poder aprender a ler e escrever. Depois disso, nós ensinávamos todas as vogais, A, E, I, O, U. E a criança copiava o A da abelhinha, o E da escovinha, o I e tal. A gente repetia, fazia elas repetirem. Nós tomávamos a lição, olha só, das vogais. Depois, nós apresentávamos os encontros vocálicos. Ai, oi, ui, uau, eu, ui, uau, já comentei, au, uau. E nós achávamos que a criança ali tinha entendido a lógica da alfabetização. É só juntar o sonzinho do A. Como é que faz o A? A. O au. Como é que faz o E? E. E como é que faz essa letrinha aqui? I. Então, EI. Gente, quem alfabetiza sabe que não é assim que a criança aprende a ler e escrever. Se fosse assim, nenhuma criança ia ter dificuldade na aprendizagem da leitura. Só juntar valores sonoros e vincular com o seu grafema. Não é assim que funciona. Mas, enfim, depois dos encontros vocálicos, nós apresentávamos a primeira lição, que era a lição do bebê. E a gente mostrava a letra B. Ba, bebi, bobu, todas as formas de escrita e as primeiras palavras. Bu, boi, bia, aba, e a criança copiava. E as primeiras frases, o boi bebe, a babá é boa, o bebê baba e bebe, enfim. E a criança copiava. Então, vocês viram que eram doses homeopáticas e repetição. Depois, a lição do bebê era a lição da boca. A criança já sabia as vogais, os vocálicos, o B, agora ia aprender o C. E ampliava um pouco o repertório de palavras. Cacau, cuia, boca, bico, coco, cabo, e a criança copiava. E depois as frases, nunca texto, só frases. Depois da lição da boca, a lição da boneca.
Já aprendeu as vogais, já aprendeu o encontro vocálico, já aprendeu o B, já aprendeu o C, agora o N. E daí, nanica, banana, canudo, mostrado o D ainda, né? E assim nós íamos. Depois da lição da boneca, era a lição do navio, porque ela ia aprender o V. E depois nós íamos ampliando, até a criança chegar lá em setembro, nas dificuldades ortográficas. Galinha. Chale, lição do chale, lição de entender porque era muito para a cabecinha dela. Vocês estão entendendo que o princípio que está na base dessa prática alfabetizadora é como trabalhar em doses homeopáticas, primeiro tudo que é bem simples e depois o mais sofisticado. Hoje nós sabemos que uma criança aprende a ler e escrever, gente, sabendo que ela todas aquelas letras do alfabeto, que tem letra do nome dela, letra do pai e da mãe, a letra do McDonald's, letra da Pernambucanas, letra do Todd, do chocolatinho dela, letra do patrulha. É assim que uma criança aprende a ler e escrever. Entendendo e identificando todas as letras que ela conhece, uma palavra que quer dizer alguma coisa. Mas perceberam como o modelo behaviorista, ele acaba reduzindo a prática do professor, aprisionando a prática do professor a estratégias de ação muito limitadas. Ok. A Ruth fala que trabalha com crianças autistas, elas respondem muito bem a esse controle fundamental do behaviorismo, né? Eu não consigo, são várias colocações aqui, queridos, desculpa, eu não estou conseguindo responder a todos, na sequência eu vou ver se eu consigo dar conta de algumas coisas aqui. A Rúbia fala do livro do Caminho Suave, isso mesmo, Rúbia, aquele modelo lá, e não precisa ir muito longe, porque o Caminho Suave é da minha época, então a gente tem muito tempo. Mas a cartilha Pipoca, do Paulo Nunes, é behaviorista. Outros modelos de cartilha também são behavioristas. Felizmente, hoje nós temos um encaminhamento da alfabetização muito mais construtivista, que parte do texto. O texto é a unidade mínima de significado para alfabetizar uma criança. Ok? Enfim. Meu filho aprendeu assim, falou a professora. Tá, eu vou dar continuidade aqui, eu vou tentar voltar nas questões. E falando especialmente, gente, da psicanálise, a psicanálise foi uma perspectiva teórica que tem como autor, o Sigmund Freud, que é conhecido por todos. O pressuposto básico do Freud é que existem conteúdos do inconsciente que estão na base de muitos comportamentos apresentados pelo homem. Então, nem todas as explicações para a conduta do homem são encontradas nos conteúdos conscientes, presentes na consciência do homem. Algumas ações do indivíduo são assumidas, são inventadas, mas a explicação para essas razões estão lá no inconsciente. Então, inconsciente é a palavra-chave na teoria Freud. Então, o Freud trabalhava com um outro neurologista chamado Charcot, e o Charcot, então, ele usava a hipnose para trabalhar com o Freud era neurologista com os seus pacientes com histeria, com quadro de patologia neurótica. Só que o que acontece com a hipnose? Quando o médico hipnotiza a pessoa, ela fala conteúdos que estão lá no inconsciente, mas depois que ela volta ao estado de consciência, ela não lembra mais. Então, o Freud discordava disso. Ele achava que a hipnose servia só como ferramenta para o terapeuta ter acesso aos conteúdos do inconsciente do sujeito, mas não gerava bem-estar. Então, ele cria uma teoria chamada psicanálise, que usa
uma metodologia com 3 ferramentas. A associação livre, quando a pessoa fala livremente como é que foi o dia dela, deitada naquele divã, no clássico divã. A análise dos sonhos, não é qualquer sonho, são sonhos recorrentes. A pessoa que sonha sempre a mesma coisa e aquele sonho causa sofrimento. E análise dos atos falhos, que é quando você fala, né, sem querer uma outra palavra. Mas não temos tempo, mas basicamente o Freud vai entrar com esse conceito de inconsciente e vai dizer que o aparelho psíquico do homem é constituído por uma tríade: o id, o ego e o superego. E mais do que isso, o nosso psiquismo, ele tem níveis de consciência. O consciente, o subconsciente ou pré-consciente, e alguns desses conceitos, eu vou só vou prestar atenção só aqui no meu horário, que eu tenho bastante breve aqui, né? Enfim, que a estrutura da idade é formada por uma tríade: o id, o ego e o ego. O id, ele é regido pelo princípio do prazer. Ele é a instância mais primitiva da nossa personalidade. O ego, por sua vez, ele é regido da moralidade, aquilo que devemos fazer. E o ego, pelo princípio da realidade. Quando você, mesmo sabendo que não pode ter falta, decide não ir para a universidade, foi o ego sucumbindo à força e aos imperativos do id. Quando você está fazendo um regime, aos impulsos do id, e no aniversário do docinho, por exemplo, é o ego do id. Agora, quando você deve sair em alguma festa, o ego, que é o princípio da realidade, toma a decisão, mas vencido pelas forças que é regulador, dado pela moralidade. Então, id são a tríade que constitui o psiquismo do homem, segundo a teoria do... Vai falar dos níveis de consciência: o consciente, o pré-consciente, o subconsciente e o inconsciente. O consciente, gente, é tudo que está povoando a sua mente nesse momento. É o que você... O consciente é regido, ele é caracterizado pelo que está povoando o que você comeu de manhã, o que você fez no período da manhã, as suas atividades na escola. O que é o pré-consciente ou subconsciente? É uma consciência do homem em que estão presentes ali eventos já vividos, mas que você evoca pelo exercício da memória. Você vai resgatá-los. Então, se eu chegasse para você e perguntasse sobre um grande medo que você já viveu na vida, você vai buscar. Se eu perguntar para você de tudo que você já leu, as questões da psicologia, você vai buscar lá nos conteúdos de subconsciente, na teoria, num estágio, num nível de consciência, como se fosse um baú de vividas. Nem tudo pode estar no presente, no teu psiquismo, mas está lá no subconsciente. E o inconsciente, que estão num nível de consciência sobre o qual não temos acesso, a não ser
de um terapeuta, né? Da própria hipnose. Você acaba tendo acesso a esses elementos, a esses conteúdos, com a ajuda do... Resumindo, eu não vou de toda a proposta que eu trouxe para vocês, acho que eu falei mais do que devia, ou fui muito audacioso, alguma coisa aconteceu, mas, enfim, o que mais interessa nas do Freud é que muitas atitudes, não meus queridas, mas também nós, só podem ser explicadas por conteúdos que estão no nosso... E vem lá das relações que nós vivemos com pai, com mãe, dos medos vividos, das ações, das fases que viram no fascículo, oral, anal, fálica, latência, puberdade e adolescência, né? Todos esses conteúdos vividos em épocas já passadas estão presentes na tua estrutura cognitiva, muitos desses estudos no inconsciente, e são esses conteúdos que explicam o comportamento, muitos dos comportamentos cotidianos, ok? Pena, porque, como eu disse, não vai dar tempo, talvez num outro momento, vou ver da agenda, eu volto a dar continuidade a essas discussões. Mas numa imagem bastante didática aqui, nós vemos, há uma comparação entre os níveis de consciência e um iceberg. O consciente é tudo aquilo que está bastante visível e está presente no teu psiquismo nesse momento. O inconsciente é tudo que está submerso e você não tem acesso. E o pré-consciente é justamente aquelas partes, conforme o movimento, não. Se eu pergunto para você de uma experiência de infância, um cheiro de infância, você vai buscar lá uma imagem de infância lá no subconsciente, uma imagem da escola da tua infância lá no subconsciente que você vai buscar. Mas basta você recorrer à memória que você lá e pinça. Esses são os conteúdos do subconsciente. Ok? Então, presente, o subconsciente é aquilo que, no momento, mas eu posso resgatá-lo, e o inconsciente, por sua vez, são conteúdos sobre os quais eu não tenho acesso, ok? Então, e que explicam, estão na base na maior parte das nossas condutas, ok? Queridas, e para finalizar, eu trouxe aqui, e é uma das coisas que mais nos interessa, eu não vou entrar na explicação de cada um, mas eu não queria deixar de me despedir de vocês sem falar sobre os mecanismos de defesa. O que são mecanismos de defesa? São mecanismos que nós lançamos mão para preservar o nosso ego, para preservar aquilo que você tem de mais positivo. Então, são alguns desses mecanismos. Quando eu busco explicações socialmente aceitáveis e explicações racionais para um erro que eu cometi, então, o amiguinho briga na escola, ele diz que foi o outro que provocou, que foi o outro que bateu primeiro, ele fez isso, ele não trouxe o trabalho porque o computador deu um problema, porque a mãe estava doente, porque ele não... Enfim, nós justificamos com questões racionais os lapsos que nós cometemos. É o mecanismo mais comum e mais presente no nosso dia a dia. Tem a projeção, quando eu projeto em ter um sentimento que na verdade é meu, eu acho que eu não simpatizo, e eu chego e falo assim, olha, não sei, eu percebo que você tem uma relação difícil, que você não vai... cara. Ou falo lá para o colega, acho que ela não simpatiza muito comigo, quando sou eu que não simpatizo. Né? Tem um relacionamento lá de 5, 6 anos. Não sei se meu namorado está meio acostumado comigo, não sei se ele realmente gosta de mim ou se está acostumado. Você joga para ele um sentimento que, na verdade, de identificação, quando você acaba tendo uma atitude de um ídolo, de alguém que você admira, de um modelo que você
acha bacana e passa a agir como esse modelo, assume a personalidade dele. Tem a negação, quando você nega fatos da própria realidade que existiram, mas você continua negando, e tantos outros mecanismos. Eu queria dizer que esses mecanismos são saudáveis, quando usados numa proporção de normalidade. Quando eles são usados numa proporção, como é que eu posso falar? Que vai para além do campo saudável, ele pode se caracterizar numa patologia. Então, uma pessoa que nunca aceita que realmente está errada. Uma pessoa que sempre projeta no outro um sentimento que, na verdade, é dela. Uma pessoa que não aceita a realidade. Uma pessoa que acaba sublimando um determinado desejo. Enfim, na vida do homem e estão presentes na ação dos nossos pequenos, tá? Alguns dos conceitos que estão lá no fascículo, especialmente o behaviorismo, porque dentro das perspectivas, é uma perspectiva que se faz muito presente no cotidiano da escola, no cotidiano da sala de aula, e qual o meu grande... Não é vir aqui e rechaçar o behaviorismo, não é isso. É fazer um convite para todos nós, e que consigamos perceber em que momento estamos fazendo uso de práticas behavioristas. Em que momento o cotidiano da minha escola, em quais momentos marcados por práticas behavioristas. E até que ponto essas práticas promovem o desenvolvimento, ou elas são práticas de condicionamento e de controle comportamental só. Ok, queridos? Já são 9 horas, então. Eu acabei me alongando demais. De tudo, não daria tempo de trabalhar nem a Gestalt, nem o humanismo do Rogers. Mas são questões que acho que estão bastante claras lá no fascículo, tá? A Luciana, bacana, fico feliz com esse feedback. Um abraço para você também. Que bom que gostaram da aula, eu fico feliz. Eu espero que tenham que estão lá no fascículo. Quem já leu os materiais, acho que pôde me entender melhor, porque é uma complementação do que está lá. E quem ainda não teve tempo de ler, depois dessa nossa conversa, eu acho que quando for ler, vai ler, é o que eu espero. Tá bem, meus queridos, queridas? Um grande abraço para vocês, um beijo enorme. No dia 29, na próxima terça, nós vamos ter mais um bate-papo. Tá? Mas vamos falar especialmente do Brunner e do Ausubel. Não vai dar tempo da gente falar da Gestalt e do humanismo, mas lá no fórum, conversando sobre isso, tá? Um beijo grande. Até terça-feira que vem, um abraço para todos. Desculpe não todos os questionamentos aqui, né, por causa do nosso tempo, mas também a gente vai trocando conversa e trocando ideias lá no fórum, tá? Um beijo grande. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Até terça-feira. Bom descanso. Voltem para casa com segurança, a família, junto daqueles que a gente tanto ama, né? Boa noite. Tchau.